Uma jovem sobe na balança do banheiro. Ela prende a respiração e aperta os olhos, com medo de ver os resultados, enquanto ouve o ponteiro girar. Quando ele diminui até parar, ela abre os olhos e olha para baixo. Ela se assusta com o resultado. 68 quilos. É inaceitável para ela. Ela sai da balança e observa seu reflexo no espelho. Na verdade, seu peso não está fora de controle, mas ela se vê cheia de defeitos. O pequeno acúmulo de gordura na cintura, o bumbum levemente mais proeminente do que ela gostaria e a fina camada de gordura nas bochechas e queixo mostram seu hábito de comer lanches. Ela reflete sobre sua situação ao sair do banheiro. Claro, ela está engordando, como não estaria? Nos últimos 2 anos, ela esteve em lockdown durante uma pandemia e mal saiu do seu apartamento. Ela deixou a inscrição na academia vencer e, em vez de pedalar para o trabalho, optou por dirigir. Ela não se exercita muito no tempo livre. Nos últimos 2 anos de isolamento, ela ficou em casa vendo televisão. Ela se encantou por programas diurnos sensacionalistas e dramas judiciais. Intelectualmente, ela entende que são como comida lixo, mas ainda assim, há um charme despretensioso neles. Ela se envergonharia de admitir aos amigos, mas gosta de desligar a mente e assistir a talk shows bobos sobre anões dublês profissionais ou julgá-los peludos satanistas. Esse entretenimento tem sido uma bênção nos momentos difíceis. No entanto, é hora de fazer uma mudança. Ela promete a si mesma que vai entrar em forma. Hoje, em vez de ficar deitada no sofá, ela vai fazer um esforço. Ela vai sair e se exercitar e... Ela diz a si mesma, ela vai ver aqueles quilos extras derreterem bem diante dos seus olhos. Ela espera que suas roupas de ginástica antigas ainda caibam. Afinal, ela ganhou peso desde a última vez que foi à academia. Após procurar em suas gavetas, ela acha seus shorts de spandex e top esportivo para ginástica. Ela troca de roupa rapidamente e se alivia ao constatar que mesmo um pouco mais apertados, ainda lhe servem bem. Isso é um bom sinal. Ela provavelmente nem terá que se esforçar muito para chegar ao seu peso ideal. É apenas sobre força de vontade, ela pensa. Eu já fui em forma antes, então deveria conseguir novamente. Preciso apenas evitar a tentação. Só tenho que me manter ativa ao invés de assistir televisão o dia todo. Não quero estragar muito meu cérebro. No primeiro dia, ela faz um excelente trabalho seguindo seu plano. Ela pedala para ir ao trabalho, curtindo o ar fresco e a sensação pós-treino em suas pernas que indicam progresso. Ela descarta todos os alimentos impróprios da geladeira e vai comprar frutas e vegetais saudáveis. E mais importante de tudo, ela limita seu tempo de televisão. Ela sabe que a televisão de baixa qualidade, mais do que a comida lixo, é seu maior vício, então deve se cuidar. No segundo dia, porém, ela percebe algo estranho. Ela inicia com um café da manhã saudável, granola e suco. É o suficiente para satisfazê-la, mas sabe que precisa sacrificar para perder peso. Após o café da manhã, ela sai para correr. Enquanto está na rua, ela é tomada por uma fome repentina. Claro, isso é de se esperar. Ela está de dieta e se adaptando às refeições menores. Ela põe a mão na barriga roncando e faz uma careta. Ela nunca sentiu tanta fome. Se não soubesse melhor, pensaria que está com dor de tanto tempo sem comer. Na verdade, ela começa a se sentir tonta, precisando se apoiar num poste para não desmaiar. Ela balança a cabeça para clarear a mente. Ok, ela reflete. Devo ter subavaliado as calorias necessárias para amanhã. Seus olhos se desviam para uma cafeteria próxima. Ela suspira aliviada. Ela pensa, vou ali pegar um lanche pequeno, só para equilibrar meu açúcar no sangue. Ela entra no café e entra na fila. Enquanto espera, ela não consegue deixar de olhar para as fileiras de doces expostos sob o vidro. Todos parecem apetitosos, e ela sente muita fome. Ela pretende apenas pegar um bagel com um pouco de cream cheese, mas quando chega ao balcão, ela se vê pedindo comida demais. Ela pede 2 scones, 3 danishes e um bear claw. Também um super frappuccino de framboesa com extra xarope e chantilly. As palavras parecem cair de sua boca, como se não fosse ela, mas outra voz falando. O que é isso? Ela gagueja. Eu não disse isso. O balconista olha estranhamente para a jovem mulher, que se sente envergonhada demais para protestar. Ela se distancia aguardando seu pedido, refletindo sobre o peculiar evento recente. Ela está possuída? Ela não é supersticiosa, mas não encontra outra explicação para o ocorrido. Ela pode admitir que já cedeu à tentação de um lanche saboroso, mas isso é ridículo. Quando o atendente entrega o pedido, ela reflete sobre a situação. Deve ser só uma alucinação de fome, ela pensa.
Claramente, devo ser mais cautelosa para não ser exagerada na minha dieta. Se eu comer sensatamente, evitarei experiências como essa. Seu estômago ronca, lembrando-a do motivo inicial de sua entrada na cafeteria. Ela se dirige a uma mesa no canto e abre a embalagem. Ela devora seus doces com gosto e bebe sua bebida rica e cremosa. Ao terminar, ela suspira satisfeita, mesmo com um desconforto na barriga lembrando seu predicamento. Ela planejava comer só o necessário para não passar mal, mas já está exagerando na alimentação no segundo dia de dieta. Isso não é um bom presságio. Ok, ela pensa, essa é minha última trapaça. De agora em diante, vou levar essa dieta a sério. Ela se levanta, deixa o café e segue sua corrida. Mas então, algo ainda mais estranho acontece. Na televisão, a matriarca da família está furiosa. Proibiu a filha de casar com o jardineiro, pois acredita que ele é de classe inferior para sua filha de alta estirpe. Porém, ela não nota que a filha está apaixonada e determinada a fazer dar certo. A filha e o jardineiro escaparam juntos, e a matriarca contratou um detetive para localizá-los. O irmão gêmeo da matriarca, que ela acreditava ter morrido em um acidente de avião nos trópicos, na realidade esteve vivo todo o tempo. Recuperando-se de amnésia em um hospital sul-americano, ele agora retorna à propriedade familiar para reivindicar sua herança. O advogado obscuro da família, com planos de usurpar a fortuna, nota todos esses eventos. Sem o saber da família, ele trabalha secretamente para rivais de negócios visando destruí-los. A jovem mulher ri, comendo batatas fritas. Não queria estar na posição deles agora. O advogado está manipulando todos como marionetes. Subitamente ela se assusta, como se despertasse. Onde ela está? Ela não estava naquela cafeteria agora mesmo? Como é que ela está em casa? E por que ela está comendo batatas fritas? Ela tinha certeza de ter descartado toda a comida não saudável da casa. Ela deve ter comprado um pacote após correr, mas não se lembra disso. Ela está assistindo televisão e comendo junk food agora. Ela, com repulsa, desliga a televisão com o controle remoto. Ela deveria estar correndo, e em vez disso, está sentada em casa assistindo novelas estúpidas. O que mais a preocupa é o seu aparente apagão. Ela não recorda da volta para casa da cafeteria, mas a embalagem de batatas fritas sugere que parou em uma loja de conveniência ou supermercado no trajeto. Como poderia esquecer algo assim? Ela tranquiliza a si mesma dizendo que deve ser um problema de açúcar no sangue, embora saiba que isso não é verdade. Ela teve o apagão após comer doces na cafeteria, então não pode ser a causa. Mas ela prefere não pensar nisso, então decide focar mais no seu programa de exercícios e condicionamento físico. Nos próximos dias, ela faz um esforço valente para manter sua promessa. Ela pedala quando pode, corre quando se lembra, e ainda assim, os apagões continuam. Independentemente de onde perde a memória, ela sempre se recupera no mesmo local. Em casa, no sofá, sempre comendo algo gorduroso, fixada na televisão. Evidente que ela tem um hábito de televisão pouco saudável, ciente que programas de fofoca e novelas são sua fraqueza. Mas não faz sentido ela buscar por eles enquanto está de algum modo em fuga, certo? Com o passar das semanas, a mulher percebe seu aumento de peso. Quando ela sobe na balança do banheiro, fica chocada ao ver que o ponteiro indica 90 quilos. Ela acredita estar fazendo tudo certo. Como isso é possível? Como ela conseguiu ganhar 22 quilos extras ao decidir emagrecer? Ela não cabe mais nas roupas de ginástica antigas. Tem dificuldade para puxar os shorts de spandex até as coxas e receia que eles rasguem. Em desespero, ela troca para um antigo agasalho elástico. É o único bem que ainda lhe serve. É só um revés temporário, ela pensa, vendo seu reflexo inchado no espelho do banheiro. Eu só preciso trabalhar mais duro. E ela faz isso. Ou será que faz? Ao tentar andar de bicicleta, ela percebe que não tem mais força suficiente para suportar seu peso. Ela não se acomoda confortavelmente no assento e a estrutura de aço range ao suportar seu peso. Ela reúne sua determinação. Pode ser constrangedor usar um agasalho mal ajustado e circular em uma bicicleta rangendo sob seu peso, mas não tem outra opção. Desta vez ela vai fazer isso. Ela provavelmente foi de bicicleta ao trabalho, não? Ela não tem certeza. Em seguida, ela se vê de volta em casa, relaxando no sofá ao brilho acolhedor da televisão. O chão está cheio de sacos e caixas vazias e o rosto dela tem migalhas e molho. Ela lembra de estar prestes a sair para um passeio de bicicleta. Mas agora está em casa e parece ter arruinado sua dieta. Ela olha para o relógio, levantando o braço com esforço. Ela perdeu quase um dia inteiro. Esse é o apagão mais longo até agora. Ela provavelmente saiu para pedalar e, ao retornar, decidiu se recompensar com um lanche por seu esforço. Essa é a única explicação lógica.
Ela busca tranquilidade pensando ter enfrentado o pior, mas descobre que os apagões misteriosos persistem. Eles ocorrem quando ela está trabalhando, na academia, pedalando. Mas sempre retorna-se no sofá de casa, diante da televisão, rodeada pelos vestígios de uma grande refeição. Novamente, ela questiona se está reagindo à sua nova dieta de baixas calorias. Talvez ela tenha reduzido tanto a ingestão de alimentos que está começando a ter desmaios. Possivelmente a dieta dela está contaminada, mas isso não explica por que ela continua ganhando peso. A balança dela não mente. Ela continua mostrando números crescentes, e apesar de tentar se convencer de que está quebrada, suas roupas mais apertadas e reflexo mais largo sugerem o contrário. Ela vai menos à academia, pois sente que os outros começaram a falar sobre ela. Estão rindo dela por não controlar o peso? Eles falam em voz baixa sobre como sua nova forma não cabe mais em seu agasalho. Ela fica sem fôlego rapidamente na esteira e está larga demais para sua bicicleta. A jovem mulher cresceu tanto que preencheu todo o sofá. Ela devora outro saco de batatas fritas, sem tirar os olhos da tagarela televisão. Ela mal se mexe, sua largura afundando em um sulco nas almofadas enquanto as molas do sofá gemem. Ela mal percebe, no entanto, porque está muito mais focada em se divertir. Ela adora comer. Cada mordida lhe proporciona uma alegria imensa. Suas papilas gustativas vibram de prazer. Ela está constantemente cheia, tanto que se sente um pouco enjoada, tão inchada que sente que pode estourar, mas é incapaz de resistir ao chamado irresistível da comida lixo. Ela devora caixas de biscoitos e potes de sorvete, tornando-se a definição de uma comedora descontrolada. Ocasionalmente, ela acorda de sua gula para pegar o telefone, pedir mais comida ou entrega de supermercado, optando sempre pelas opções mais calóricas. Além de comer, sua atenção está completamente voltada para a televisão. Ela assiste a uma sequência constante de talk shows diurnos, rindo com a plateia enquanto os apresentadores mostram diversas aberrações da sociedade. Ela às vezes troca de canal para ver novelas, ficando tão absorta na trama e na atuação que perde a noção do tempo. Sua bicicleta, esquecida e intocada há meses, repousa na parede do corredor. Neste momento, todas as ideias de emagrecer sumiram, e tudo que ela quer é satisfazer seus desejos por comida e televisão de baixa qualidade. Um dia, ela de repente sacode a cabeça e olha para si mesma em horror, como se estivesse se vendo pela primeira vez. O que? Ela diz em descrença. Ela larga seu pote de sorvete meio consumido e agarra seu prêmio com força, como se conferisse que é real e não um sonho insano. Ela afunda as mãos na nova carne e se choca ao perceber que realmente comeu até atingir a obesidade mórbida. Como isso é possível? Eu não posso ser tão grande assim. Eu era apenas... As palavras dela se perdem à medida que o som de um acorde de órgão da novela na televisão desvia sua atenção. Em segundos, seus olhos fixam e as mãos se movem para o pote de sorvete caído. Esquecendo preocupações sobre ganho de peso, ela agora se preocupa apenas em assistir até o próximo intervalo. É impressionante que alguém passe por uma transformação física e mental notável, mas isso levou a Fundação a nomear essa jovem como SCP-2611. O SCP-2611 é uma mulher que pesa cerca de 227 quilos. Embora da equipe da Fundação incentive, seu peso limita sua mobilidade para exercícios leves, sempre que possível, para prevenir mais deterioração de sua mobilidade. Ela também tem vários problemas de saúde devido ao seu peso e estilo de vida, incluindo diabetes, que está sendo tratada pela Fundação. Ela tem consciência limitada de sua situação e ambiente, passando a maior parte do tempo em estupor. Contudo, quando lúcida, acredita estar em uma instalação especial tratando seu problema de peso. Na verdade, o SCP-2611 é monitorado por causa do SCP-2611-1, uma massa de gordura senciente localizada à sua esquerda. O SCP-2611-1 integrou-se a órgãos vitais do SCP-2611, tornando sua remoção por lipoaspiração ou outros métodos arriscada. O SCP-2611-1 vem aumentando gradualmente seu controle sobre a mente e ações do hospedeiro, fazendo com que o SCP-2611 só esteja plenamente consciente de 1 a 2 horas diárias. O SCP-2611-1 controla totalmente o comportamento do hospedeiro no restante do tempo. Antes de chegar à Fundação, o SCP-2611-1 levou seu hospedeiro a consumir muitas calorias,
causando o ganho de peso súbito e misterioso que notamos antes. O SCP-2611-1 possivelmente tentou aumentar seu tamanho e influência, mas seus motivos e o controle sobre o hospedeiro ainda são desconhecidos. O SCP-2611-1, quando controla, fala através do hospedeiro em inglês americano padrão. O acesso do SCP-2611 à comida foi restringido desde que chegou à Fundação para prevenir um ganho de peso perigoso. O SCP-2611-1 parece se interessar principalmente por comer e ver televisão diurna. A comunicação com o SCP-2611-1 teve pouco sucesso devido à sua atenção limitada para algo além da televisão diurna. Em diálogo com um pesquisador, o SCP-2611-1 revelou preferir a televisão diurna em comparação com a programação do, citando, aquele outro cara, insinuando que habitou um hospedeiro diferente antes de se fixar no corpo do SCP-2611. Em meio a uma conversa sobre um drama judicial, o SCP-2611-1 subitamente declarou: Mate-o agora. Não me importo se eu morrer. A equipe crê que talvez não fosse o SCP-2611-1, mas sim a voz do SCP-2611, tentando romper o controle do parasita hipnótico para pedir socorro. Por enquanto, não é recomendada nenhuma ação drástica até realizar mais observações. O SCP-2611-1 não é contagioso, e sua ligação com o hospedeiro é desconhecida, sendo considerado seguro atualmente. No momento, o SCP-2611-1 é o único exemplo conhecido de seu tipo. Considerando o aumento da obesidade mundial, não é impensável que existam várias instâncias influenciando outros indivíduos a se dedicarem ao consumo de comida e televisão. Quem sabe, não é que a maioria de nós precise de muita convicção. Assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-002, a Sala de Estar, para outra história carregada de carne. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nada enquanto exploramos mais os arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger